Essas são as previsões dos Simpsons para 2024. Bem-vindos de volta. Desde a equação exata da partícula de Deus até relógios inteligentes, implosões de submarinos e até mesmo a compra da Fox pela Disney, os Simpsons fizeram muitas previsões impressionantes que já se tornaram realidade. Mas as previsões dos Simpsons para 2024 são insanas. A primeira previsão dos Simpsons é que Trump vencerá as eleições de 2024. Em 15 de novembro de 2022, Trump anunciou que se candidataria novamente à presidência em 2024. Quando isso aconteceu, o escritor dos Simpsons, Al Jean, foi ao Twitter apontar que os Simpsons previram isso em 2015, em um episódio onde a família Simpson viaja para o futuro e Homer aparece flutuando ao lado de uma placa que diz Trump 2024. Este episódio foi ao ar antes de Trump ser presidente. Os Simpsons já haviam previsto que Trump se tornaria presidente uma vez. Como sabemos, herdamos uma crise orçamentária do presidente Trump, o que levou muitos a dizer que eles podem estar corretos novamente. Uma previsão ainda mais surpreendente dos Simpsons é a comida de realidade virtual. Os Simpsons já haviam previsto jogos de realidade virtual em 1998, no episódio intitulado Friends and Family. Homer e Marge podem ser vistos comendo chocolate virtual através de um canudo em seus headsets de realidade virtual. Você pode pensar que isso nunca poderia acontecer na vida real, mas recentemente essa tecnologia foi inventada. Uma empresa chamada AOB Banquets RMX criou a comida de realidade virtual, que permite comer vários alimentos e usar a realidade virtual para alterar a percepção do sabor, reformulando a mente humana e mudando a forma como experimentamos a comida. Esta é uma tecnologia muito nova que pode se popularizar nos próximos anos. Outra previsão assustadora para 2024 é a tomada de poder pela inteligência artificial. Muitos especialistas têm alertado sobre a inteligência artificial tomando empregos das pessoas. Nos últimos anos, isso se tornou uma preocupação real, mas os Simpsons previram isso em 2012, no episódio intitulado Den Robô. No episódio, Homer perde seu emprego porque o Sr. Barnes substitui todos os funcionários da usina por robôs. O Sr. Barnes até diz que os humanos treinarão esses robôs, e eles substituirão os humanos, exatamente como a inteligência artificial funciona na vida real. Robôs já estão trabalhando como garçons no Japão. Também se acredita que os taxistas serão em breve substituídos por carros autônomos e que o ChatGPT substituirá trabalhos como programadores, assessores financeiros, corretores de ações, designers gráficos, contadores, redatores, revisores e até tradutores. E, claro, todo o treinamento do ChatGPT foi feito por humanos, assim como acontece no episódio. Os Simpsons também prevêem que em 2024 a inteligência artificial se tornará rebelde. Você pode pensar que isso soa exagerado, mas um engenheiro de inteligência artificial do Google recentemente perdeu seu emprego por expor que a inteligência artificial do Google havia se tornado senciente. Estamos rapidamente nos aproximando de um ponto em que teremos sistemas que podem imitar humanos de maneira significativa, a ponto de não conseguirmos distinguir, o que significa que a inteligência artificial poderia aprender sozinha e também sentir emoções. O funcionário Blake Lemoine é altamente respeitado na área de inteligência artificial antes de ser demitido por expor essas informações. Mas os Simpsons nos alertaram sobre isso em 1994, no episódio It Ends Crash Land. Os Simpsons visitam um parque temático administrado por robôs inteligentes que se tornam sencientes, desobedecem aos humanos e se tornam rebeldes. Quando este episódio foi ao ar em 1994, as pessoas riram, mas hoje muitos se perguntam o que acontecerá se a inteligência artificial decidir que os humanos estão em seu caminho. Mas uma previsão dos Simpsons ainda mais assustadora pode ser a da Terceira Guerra Mundial. Recentemente, o mundo esteve mais próximo da Terceira Guerra Mundial do que nunca, com conflitos estourando em todo o mundo, incluindo a guerra Rússia-Ucrânia e o conflito Israel-Palestina, sem mencionar as tensões crescentes entre os Estados Unidos e a China. Segundo o ex-espião da CIA Andrew Bustamante, a Terceira Guerra Mundial está no horizonte em 2024. Ele argumenta que já estamos nos estágios iniciais da Terceira Guerra Mundial, mas alguns dizem que os Simpsons nos avisaram sobre isso em 1987, quando o episódio da segunda temporada intitulado World War Terceira foi ao ar. Nesse episódio, Homer está paranoico que a Terceira Guerra Mundial está começando, dizendo que as principais potências mundiais estão planejando se bombardear. Acordem todos, é a Terceira Guerra Mundial, rápido, para o abrigo antiaéreo, as bombas estão caindo.
Muitos temem que, com todas as guerras estourando ao redor do mundo, isso possa se tornar realidade em 2024. Quando o episódio foi ao ar em 1987, a Guerra Fria estava em andamento. Claro, em 1991, a Guerra Fria foi vencida pelos Estados Unidos, mas recentemente muitos dizem que estamos entrando em uma Segunda Guerra Fria, com as tensões entre os Estados Unidos e a Rússia em um ponto crítico. Outra previsão ainda mais provável dos Simpsons para 2024 é a colonização de Marte. A semelhança com os eventos da vida real aqui é impressionante. No episódio de 2015 intitulado Friend with Benefit, o governo começa a procurar voluntários para se mudar para Marte. O episódio termina com uma visão do ano 2051, mostrando a família Simpson vivendo em Marte. Alguns anos após este episódio ir ao ar, Elon Musk revelou seus planos para colonizar Marte. Mas aqui é onde as coisas ficam realmente malucas. A data mostrada no episódio, 2051, coincide exatamente com o plano de Elon de enviar 1 milhão de pessoas para Marte até 2050. É incrível como os Simpsons parecem ser precisos com suas previsões. Outra previsão dos Simpsons é a primeira mulher presidente dos Estados Unidos. No episódio de 2000 intitulado Bart to the Future, Lisa se torna a primeira mulher presidente. No episódio, os Estados Unidos ficaram falidos devido às decisões tomadas pelo presidente fictício Trump. Como sabem, herdamos uma grande crise orçamentária do presidente Trump. Avançando 24 anos, muitos dizem que uma mulher poderia realmente se tornar presidente. Uma presidente pode estar no horizonte. Kamala Harris já é a primeira vice-presidente dos Estados Unidos. Alguns dizem que Joe Biden pode não estar por muito mais tempo, e se ele falecer, Kamala pode assumir seu lugar. Ao longo dos anos, os Simpsons previram muitas tecnologias, incluindo relógios inteligentes e FaceTime. Mas uma tecnologia mais recente que os Simpsons previram foi um tradutor de bebês. No episódio de 1992 intitulado Brother, Can You Spare Two Jimmys, o meio-irmão de Homer, Herbie, inventa uma máquina tradutora de bebês. Você pode pensar que essa tecnologia nunca poderia ser inventada, mas recentemente uma empresa chamada Zoldreon criou algo chamado BabyT. A empresa suíça desenvolveu uma tecnologia que traduz o discurso dos bebês em palavras reais, permitindo que você saiba se seu bebê está cansado, com fome ou precisa ir ao banheiro. Isso significa que este ano você poderá descobrir o que seu bebê realmente quer. Mas será que os Simpsons previram isso ou foi apenas sorte? Uma previsão muito preocupante dos Simpsons para 2024 é a de um colapso econômico. Recentemente, a economia mundial tem estado em tumulto, incluindo os Estados Unidos. Os Estados Unidos imprimiram 3,3 trilhões de dólares apenas em 2020. Muitos dizem que isso pode causar uma inflação massiva e um colapso econômico, com pessoas perdendo suas casas e empregos. De acordo com muitos economistas, isso só vai piorar em 2024. Mas os Simpsons nos avisaram sobre isso no episódio de 2000, Bart to the Future. No episódio, o colapso econômico ocorre durante a presidência de Trump. Embora Trump ainda não seja o presidente, ele pode vencer em 2024, o que significa que este episódio pode se tornar realidade. Outra tecnologia nova prevista pelos Simpsons é a dos carros voadores. No episódio de 2005 intitulado Future Drama, os Simpsons vão para o futuro e, nesse futuro, Homer e Bart viajam em um carro voador. Em 2005, isso era visto como sátira, pois ninguém pensava que carros voadores poderiam existir. Mas recentemente, uma empresa chamada Samsung Sky lançou um carro voador real. Ele se chama Switchblade e é o primeiro carro voador real do mundo, com entregas começando em 2024. Finalmente, as pessoas poderão voar sobre o tráfego, exatamente como os Simpsons previram. Outra previsão incrível dos Simpsons é Ivanka Trump se tornando presidente. Parece que os escritores dos Simpsons estão obcecados com Trump e sua família. No episódio de 2016 intitulado Trailers of Horror TV, Homer pode ser visto usando um broche que diz Ivanka 2028, sugerindo sutilmente que Ivanka pode concorrer à presidência em 2028. Ivanka parece estar cada vez mais envolvida na política, o que pode significar que essa previsão pode se tornar realidade. Ivanka também foi mostrada em um episódio de 2017, onde ela se juntou à Suprema Corte. Realmente parece que os Simpsons estão prevendo que Ivanka se envolva na política em breve, e dado que muitas de suas outras previsões têm sido tão precisas, eu realmente não ficaria surpreso. Afinal, alguns dizem que os Simpsons são a prova de que tudo é manipulado e que eles não preveem o futuro, mas o criam. Agora é a sua vez de fazer sua voz ser ouvida.
Comente abaixo qual dessas previsões foi a mais impressionante.